Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar da ótica, para ser mais exato, a ótica geométrica. E esse assunto ele é um pouco extenso, por isso nós vamos dividi-lo em duas partes. Aqui nós vamos começar com o que eu chamei de ótica parte 1. Ele começa falando sobre as propriedades da luz, porque é justamente isso que a ótica faz. Ela estuda alguns fenômenos relacionados com a luz. Então nós vamos falar inicialmente de fonte de luz, vamos falar de comportamentos de determinados corpos ao serem incendidos pela luz. Nós vamos até a parte de reflexão, é um fenômeno bastante interessante aqui dentro da ótica. Aí a parte 2 já começa a partir do fenômeno de refração. E nós vamos seguir. Então, para começar o nosso estudo, nós vamos falar aqui de fonte de luz. Existem dois tipos de fonte de luz, que é a fonte de luz própria, que eu também posso chamar de corpo luminoso. Essas fontes de luz são aquelas que o próprio nome já diz, elas possuem luz própria. Elas não dependem de outro meio para poder emitir a luz. Então veja bem, bem aqui eu posso dizer para vocês o Sol. O Sol é um elemento que emite luz própria. Ele é uma estrela. Toda estrela ela queima hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio ele sofre um processo chamado de fusão e ele vai se consolidar em átomos mais pesados, como o hélio, por exemplo. Então, nesse processo, ele emite luz e calor. Então, é uma fonte de luz própria. A mesma coisa eu posso dizer sobre a chama de uma vela. É um material em combustão, então isso emite luz e calor também. Um metal superaquecido, por exemplo, chega um momento que ele começa a emitir luz própria. Então, esses aqui são só alguns exemplos de luz própria. Outros exemplos de fonte de luz, eu posso citar aqui a fonte de luz secundária. Então, nós temos a fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária ela pode ser chamada de corpo iluminado. Pelo simples fato dela não ter luz própria, ela precisa de outro corpo, ou seja, ela precisa de uma fonte de luz vinda de um corpo qualquer. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de um livro. Um livro, poderia pegar um exemplo de qualquer objeto que não emite luz própria, esses objetos ele recebem luz de um determinado local. Pode ser a luz do sol, pode ser a luz de uma lâmpada. Então, eles absorvem essa luz e parte dessa luz eles refletem. Então, nós chamamos isso de fonte de luz secundária. O caso da Lua também, o caso dos planetas. Por exemplo, a Lua, nós conseguimos enxergar essa Lua porque ela reflete a luz do Sol aqui para a Terra até os nossos olhos. Então, nós conseguimos enxergar a Lua. Ela não tem luz própria. Uma pessoa, por exemplo, eu e você somos fonte de luz, mas não uma fonte de luz própria, como o Sol ou a fonte de uma vela, ou a chama de uma vela. Nós recebemos luz de outras fontes, como a lâmpada ou até mesmo do Sol, e aí nós refletimos. Esse ato de refletir a luz é que possibilita que os objetos eles sejam enxergados. Se você está enxergando um determinado objeto agora, nesse momento, é porque esse objeto está emitindo luz nos seus olhos. Mas ele não tem luz própria. Ele recebe luz de uma fonte qualquer e ele reflete essa luz em todas as direções. E em uma das direções está os seus olhos. Por isso é possível que a gente consiga enxergar os objetos em nossa volta, tá? Então, fonte de luz própria, o nome já diz, ele possui luz própria. Fonte de luz secundárias, ele só reflete a luz que eles recebem de uma outra fonte. Tá legal? E aqui, gente, nós temos a classificação dos meios. Nós vamos classificar três corpos aqui. São os meios transparentes, translúcidos e opaco. Tá legal? Que corpos são esses aí? Olha, o corpo transparente é aquele que permite ser atravessado completamente pela luz, tá? De novo, para você enxergar um objeto, é necessário que saia a luz desse objeto e chegue nos seus olhos. Tudo que você enxerga é porque esse objeto que está no seu campo de visão está emitindo luz até os seus olhos, seja uma fonte primária ou seja uma fonte secundária. Então,
o meio transparente é aquele meio que permite ser atravessado completamente pela luz, tá? Olha na figura aqui abaixo, tá? Isso significa que você vai conseguir ver através desse objeto. Por exemplo, atrás dessa placa de vidro, você tem um globo terrestre. Você consegue ver nitidamente esse globo terrestre porque toda a luz que está saindo dele, que está na direção dos seus olhos, está conseguindo atravessar esse material. Portanto, esse material é classificado como transparente. Tá certo isso, gente? Então, o material transparente é aquele em que a luz consegue, ele permite ser atravessado completamente pela luz. Uma forma evidente de você perceber que esse material é transparente é se você conseguir enxergar o que está atrás dele. Por exemplo, é o caso do vidro, o vidro comum, é o caso da água, desde que seja em fina camada, e por aí vai, tá? Agora, nós temos o material translúcido também. O material translúcido, ele permite ser atravessado parcialmente pela luz. Então, quando o raio de luz vai passar por ele, sofre um desvio, de maneira que você consegue receber essa luz que atravessou esse objeto, só que você não consegue captar toda aquela luz. Portanto, você não vai enxergar com nitidez o objeto que está atrás desse vidro. Vamos olhar aqui a segunda figura que está sendo bloqueado pelo globo terrestre, tá? Na sequência das figuras aqui, você percebe que tem um globo terrestre lá atrás, mas você não consegue ver com nitidez esse globo terrestre, significando que essa superfície ela é translúcida, tá legal? Ela não é completamente transparente. Então nós dizemos que ela é translúcida. E nós temos o terceiro meio, que é o meio opaco. Esse meio opaco, ele bloqueia a luz, ele não permite que a luz seja atravessada. Por exemplo, você está dentro do seu quarto, a porta está fechada. Você não consegue ver o que está do outro lado da parede, tá? Pode ter algumas pessoas lá fora conversando, a luz que sai dessas pessoas vai ser bloqueada pela parede e não vai chegar nos seus olhos. Essa parede, seja de alvenaria, seja de madeira, bloqueou a passagem da luz. Portanto, nós dizemos que esse material é um material opaco. Alvenaria, madeira, borracha, tudo que você perceber que você não consegue ver através, não consegue identificar absolutamente nada através desse objeto, então esse objeto é classificado como um material opaco. Por exemplo, a água em fina camada, ela é transparente, né? Vamos considerar que você tenha uma vasilha, um balde bem fundo, e tem um escrito no fundo desse balde. Se você colocar um pouco de água, você ainda consegue ler o que está escrito no fundo desse balde. Se você colocar um pouquinho mais de água e for acrescentando mais água, você vai tendo dificuldade de ver com nitidez o que está lá. Então você passou para uma fase translúcida para aquela camada de água. Aí se você continuar colocando água e esse balde tem a capacidade de encher, e aí chega um momento que você não consegue mais ver o que está lá no fundo, então você conseguiu construir uma camada de água opaca, tá legal? Que bloqueou toda aquela luz que vinha do fundo do balde e chegaria nos seus olhos, né? Tá legal isso, gente? Então nós temos três meios: transparente, translúcido e opaco. Olha, bem aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, bem aqui você tem uma película. Perceba que logo aqui embaixo você consegue ver nitidamente, né, um homem e uma mulher. E por trás da película, desse material, você sabe que ali existem duas pessoas. Pela descrição da figura, você consegue ver que se trata-se de um homem e de uma mulher. Mas você seria incapaz de identificar essas pessoas. Estamos diante de um material translúcido, tá bom? Bem, gente, aqui nós vamos falar sobre a dispersão da luz. O que significa dispersar, né? Afastar, dividir, segregar, tá? Primeiro, vamos considerar o seguinte:
bem aqui você tem a luz branca e ela vai atravessar um prisma de vidro, por exemplo. Bem, a luz branca ela é formada por 7 cores, mas eu posso obter essa luz branca pela combinação de apenas 3 delas. Mas esse não é o ponto aqui. O fato é que essa luz branca, quando ela atravessa o prisma, ela vai ser separada, ela vai ser dispersada nas suas constituições mais elementares, que no caso é o vermelho, é o alaranjado, é o amarelo, é o verde, é o azul, o anil e o violeta, tá bom? Então essa sequência de cores estão aqui. É importante você destacar também que nessa sequência, tá, gente, é importante você ter essa sequência aqui para você trabalhar a velocidade da luz. Você já deve ter ouvido falar que a velocidade da luz é uma constante, né? Que nós adotamos aproximadamente no valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? É esse valor aqui, tá? Ou 300 milhões de metros por segundo. Isso significa que em um segundo, um raio de luz ou uma partícula de luz percorre a distância de 300 milhões de metros. Gente, isso é em um segundo, tá legal? Bem, nós já ouvimos falar sobre isso, né? Sobre a velocidade da luz. Mas bem aqui, eu acabei de falar para vocês que existe uma sequência da velocidade da luz, do vermelho ao violeta. A luz que tem a maior velocidade é o vermelho. E a luz que tem a menor velocidade é o violeta. Então, nessa sequência dessa seta, a velocidade ela cresce. A menor velocidade é do violeta, a maior velocidade é do vermelho. Por exemplo, entre o amarelo e o azul, quem tem maior velocidade é o amarelo, porque nessa sequência, nessa escala, o amarelo está mais acima. É dessa forma que nós entendemos. Mas essa velocidade aqui, gente, é quando não está no vácuo, está em um meio material. Por exemplo, a luz ela pode se propagar no ar, pode se propagar na água. Enfim, qualquer meio homogêneo, transparente, um meio que não seja opaco, a luz ela pode se propagar. Então, esse valor de velocidade que está bem aqui, de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, é quando a luz está no vácuo. No ar, nós adotamos aproximadamente esse valor, tá legal? Então, no efeito, aqui no ensino básico, nós usamos o valor da velocidade da luz no ar igual a do vácuo. Mas, quando você está em um meio material, dentro dessa dispersão, você tem uma hierarquia para a velocidade da luz, sendo que a maior é vermelha e a menor é violeta. E a sequência intermediária ela obedece isso daqui. Tudo bem? Essa seta que está em branco aqui é sobre esse Nzinho, ele significa índice de refração. Como eu disse a vocês, nós vamos estudar refração na ótica que eu coloquei como sendo parte 2, tá? Mas para você ter uma ideia, nós vamos voltar a falar sobre isso. Quem tem o maior índice de refração é o violeta, quem tem o menor é o vermelho. Mostrando para a gente que índice de refração e a velocidade da luz, eles são inversamente proporcional. Estou falando quando a luz se propaga em um meio material. Tudo bem isso? Então, dessa forma, nós vamos distinguir. E quando nós formos falar de refração, nós vamos falar sobre esse camarada aqui, tá? O índice de refração. Ele vai nos informar sobre o desvio da luz ao mudar de meio. Mas deixa isso lá para parte 2, tá? Da nossa aula. Bem, aqui nós vamos falar sobre um exemplo que trata exatamente sobre essa velocidade da luz, tá? Ele diz o seguinte: considere determinado período do ano em que o planeta Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Quantos minutos um raio de luz proveniente do Sol gasta para chegar à Terra neste período? Perceba o seguinte, que ele fala em um determinado período, tá? Aí você diz o seguinte, mas a distância da Terra até o Sol, ela não é fixa? Seria se a trajetória da Terra em torno do Sol fosse uma circunferência. Você viu que não. Quando nós estudamos as leis de Kepler, para ser mais exato, a primeira lei de Kepler, que também é chamada lei das órbitas, nós vimos que essa órbita ela é elíptica. Então, existem momentos em que a Terra ou qualquer outro planeta está mais próximo do Sol, que nesse caso nós chamamos de periélio,
e tem momentos que ela está o mais afastada possível, e aí nós chamamos isso de afélio. Então, nessa questão, ele está colocando uma situação em que a Terra está a 150 milhões de distância do Sol. Tá legal? Gente, me permita fazer uma colocação aqui. Olha só, bem aqui nós temos o seguinte, tá? Ele está falando aqui de milhões, tá? Então, bem aqui ele está dizendo que é 150 milhões, tá? Vamos nos habituar. Toda vez que ele usar esse termo milhões, me permita fazer isso, nós vamos usar a abreviação de 10 à sexta. Isso aqui significa que o termo que está em milhões é aquele valor numérico acompanhado de 6 zeros. Então, esse 10 à sexta, ele está escondendo aqui 6 zeros. Então, esse resultado seria 150 acompanhado de 6 zeros. Então, é essa a distância que o planeta Terra está do Sol. Então, o que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber quantos minutos um raio de luz proveniente do Sol gasta para chegar à Terra. Ou seja, qual o tempo que ele vai gastar. E bem aqui, ele está me dando a velocidade da luz. Perceba o seguinte, que aqui está 10 à quinta. Ainda há pouco você viu que era 3 vezes 10 à oitava. Mas a velocidade da luz, nós somos habituados a colocar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aqui, se você perceber, está em quilômetro. Quilômetro, tá? Por segundo, e não metros por segundo. Então, os 3 zeros que foram omitidos daqui, de 10 à oitava passou a ser 10 à quinta, é justamente a transição de metro para quilômetro. 1 quilômetro ele tem 1000 metros, tá legal? Então fique esperto nisso daí. Então olha só, gente, a distância considerada ali, você bem sabe que nós usamos para expressar a distância percorrida ΔS, né? Desde o 8º ano tu sabe disso. Então a distância que o raio de luz vai percorrer é aquela que separa o Sol da Terra. Então nesse caso, ele usou o termo de 150 milhões, né, de quilômetros. E disse que o milhões é a mesma coisa que o 10 à sexta. Tá legal? Aí ele colocou isso pra gente em quilômetros. A velocidade é a velocidade da luz. Ele deu o valor de 3 vezes 10, no caso a quinta, e não a oitava, porque isso está em quilômetros por segundo. Se fosse em metros por segundo, seria de 10 à oitava. Ele quer um intervalo de tempo, o ΔT. E você bem sabe, como a questão falou, esse intervalo de tempo ele tem que ser trabalhado em minuto. Tá legal? Gente, uma coisa interessante aqui, tá? Perceba que a distância que ele nos deu está em quilômetros e a velocidade está em quilômetros por segundo. Então, esse quilômetro ele vai cancelar com o quilômetro na hora que você fizer o seu cálculo. E aí, você vai achar a sua unidade de tempo em segundos. Só que ele está querendo isso em minuto. Tá legal? Então, você tem uma relação matemática para isso, tá? Bem, você sabe que você tem a distância, como a velocidade aqui é constante, a distância, ela nada mais é que a velocidade, nesse caso é a velocidade da luz, vezes o tempo, tá? Então isso daí é algo bem característico. Essa distância é de 150 vezes 10 à sexta. A velocidade é de 3 vezes 10 à quinta, tá? E o intervalo de tempo que você vai achar que você já sabe que vai ser dado em segundos, tá bom? Bem, esse termo que está bem aqui, olha, 3 vezes 10 à quinta, tudo isso daqui representa um número, seria o 3 com uma sequência de 5 zeros, tá? Então isso aqui seria 300 mil.
Então, esse cara, eu vou passar lá para o outro lado. Ele está multiplicando o ΔT. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Sabe disso, né? Então, vai ficar aqui 150 vezes 10 a sexta, dividido por 3 vezes 10 a quinta. Tá certinho? Aí do outro lado você vai ter o ΔT. Então, achar esse ΔT é simplesmente fazer essa operação matemática. Ora, se eu dividir 150 por 3, você sabe que isso aí vai dar quanto? 50, né? 15 dividido para 3, 5, com aquele zero. Então, isso aqui vai ser 50. Perceba que as frações, você tem uma divisão de fração por fração, tá? Em cima você tem 10 a sexta e embaixo você tem 10 a quinta. Então você tem uma divisão, melhor dizendo, uma divisão de potência de mesma base. Então o que é que você faz? Você conserva a base e você subtrai os expoentes, porque é uma divisão. Se fosse uma multiplicação, você ia conservar a base, iria somar os expoentes. O de cima é 6 e o de baixo é 5. 6 menos 5 dá 1. Então, como aqui vai ficar 1, o 1 não precisa aparecer, tá? Então, vai ficar isso daqui. Então, bem aqui você vai ter o seu intervalo de tempo. Ora, esse intervalo de tempo, ele vai ser igual a 500, tá certo? Mas 500 o quê? 500 segundos. Mas o que foi que a questão pediu para você? A questão está pedindo que esse intervalo de tempo, ela é bem claro, ela disse quantos minutos. Então, eu vou precisar transformar esse 500 segundos para minuto. Lembra, de segundos para minuto, o que é que você faz? Divide por 60. Cada minuto tem 60 segundos. Você está passando de segundos para minuto. Então, de uma forma bem simples, esse intervalo de tempo que você está querendo nada mais é que você pegar 500 e dividir por 60, não é isso? Então, você vai dividir isso aqui. Na hora que você for fazer essa divisão, você vê que isso não vai ser exato, tá? Então, você vai dividir 50 por 6. Isso vai dar 8, alguma coisa, tá? 6 vezes 8, 48, né? Bem próximo de 50. Como ele quer saber quantos minutos inteiro, ele não falou qual o intervalo de tempo, e sim quantos minutos você vai ter. Fechado mesmo, você vai ter 8 minutos. E aí você vai ter uma parte fracionada, que vai ser em segundos. Como ele te pediu quantos minutos, então inteiro mesmo que você vai ter é 8 minutos. Então, essa aqui seria a sua resposta. Tá certo isso, gente? Então, olha só, pessoal, já no exemplo 2, ele quer saber qual a distância em metros de 8 anos-luz, tá? Uma pergunta bem direta, tem um exercício parecido com esse no teu livro, e aqui ele está colocando para a gente, ele dá como dado a velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, e 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, fique esperto nessa questão de unidades, tá? Então, perceba que a resposta que ele quer para a gente é uma distância em metros. A velocidade da luz, tu tem ela em quilômetros por segundo e metros por segundo. Então, obviamente, tu vai ter que usar esse valor aqui, de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, porque ele está querendo a distância em metros. Isso de 8 anos-luz. Tu deve lembrar, isso foi falado na última aula para você, que 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Então, pelo dado da velocidade, em 1 segundo, ela percorre 300 milhões de metros. Imagina quanto que ela vai percorrer em 1 ano. E a pergunta é, quanto que ela vai percorrer em 8 anos? Então, bora desenvolver esse cálculo aí.
Então, olha lá, gente. Ele quer saber qual é a distância que a luz vai percorrer em 8 anos-luz. Primeiro vamos descobrir qual é a distância que ela vai percorrer em 1 ano-luz, tá? Então, olha só. Primeiramente, a gente considera o seguinte, tá? Bora entender uma coisa aqui. Eu preciso saber de quantos segundos nós estamos falando, porque o tempo em questão aqui é o tempo em ano. Então, bora entender essa questão, tá? Então, olha só, você tem aqui um ano. Um ano. Mas um ano, gente, é a mesma coisa, olha só, cada ano, tá? Um ano é a mesma coisa que 365 dias. Tá legal? Um ano vale 365 dias. Tá? Claro que tem situações de ano bissexto, que esse valor ele pode diferenciar. Tem a questão de, justamente a questão de um dia não ter exatamente 24 horas, é aproximadamente 24 horas. Só que aqui, para efeito de cálculo, a gente acaba considerando o valor redondinho, de 365 dias. Se ele quiser tratar uma situação específica, ele tem que falar na questão. Uma outra coisa, um dia é a mesma coisa, um dia é a mesma coisa que 24 horas, tá legal? E cada hora, ela tem o equivalente de 3.600 segundos. Então, para você descobrir quantos segundos tem em um ano, porque você vai precisar disso daí, você vai ter que multiplicar todos esses elementos aí. Ou seja, você vai ter que multiplicar 1 vezes 365, tá? Vezes 24 vezes 360. Então, você vai ter que multiplicar todos esses elementos. Ao fazer essa multiplicação, você vai encontrar o seguinte valor, tá? Ao multiplicar tudo isso aqui, você vai descobrir o seguinte intervalo de tempo, tá? Deixa eu fazer direito aqui. Esse intervalo de tempo que eu preciso saber, que é de 1 ano, a distância que a luz percorre em 1 ano, eu preciso saber quantos segundos tem nesse ano, porque a minha velocidade está em metros por segundo. Então, veja bem, isso daqui, multiplicando todos esses elementos, 365 vezes 24 vezes 3.600, isso vai dar 31 milhões 536 mil segundos. Então, é com esse intervalo de tempo que nós vamos trabalhar, tá legal? Bem, eu quero saber quanto equivale 1 ano-luz. Então, bora lá, olha. Então, veja bem, olha. 1 ano luz, tá? Quanto equivale 1 ano-luz? Então, 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Então, eu vou pegar a velocidade da luz e vou multiplicar pelo tempo. Nessa fórmula que a gente tem, que a gente conhece lá da cinemática, então, nós vamos descobrir essa distância equivalente a 1 ano-luz. Bem, a velocidade da luz, você viu lá, 3 vezes 10 a oitava, tá? 3 vezes 10 a oitava. E o tempo? O tempo é esse número simpático aí, tá? Porque ele está em segundos. Deixa eu colocar mais para cá, para a gente aproveitar o espaço, tá? Deixa eu pegar aqui, olha. Então, esse meu ΔS, ele vai ser igual à velocidade da luz, que é esse valor de 3 vezes 10 a oitava, vezes o intervalo de tempo, que é esse número simpático de 31.530, aliás, é 30
1.536.000, tá legal? E aí você vai multiplicar isso daí, tá? Perceba que o 3 ele tá com a potência de 10. Então o que eu vou fazer de início aqui? Eu vou simplesmente multiplicar apenas o 3 com o intervalo de tempo, tá legal? E a potência de base 10 eu vou conservar. Então, esse intervalo, esse ΔS vai ser igual. Quando você fizer essa multiplicação, isso aqui já vai ser mais simples de fazer. Quando você multiplicar esses elementos aí, isso daqui vai ficar 94608 e a sequência de 3 zeros, já que ele termina em 3 zeros, não é isso? Então ficou isso daqui. E a potência você só acrescenta no final, tá legal? Bem, gente, como é um número extenso, é natural que a gente abrevie isso daí. Eu coloco vírgulas, de maneira que essa vírgula, ela resulta em um elemento que fica entre 1 e 10. Então a ideia é essa, olha só. Se eu colocar a minha vírgula bem aqui, olha, entre o 4 e o 6, por exemplo, o que é que eu percebo? Existe o número que está antes da vírgula é o 94. Esse número é maior que 10, não pode. Então eu teria que colocar essa vírgula aqui, olha, entre o 9 e o 4, tá? Então todos esses elementos que estão após a vírgula, eles vão ficar escondidos numa potência de base 10. Aí você conta quantos números ficaram após a vírgula. Ficou, se você for contar aqui comigo, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficaram 7 números após a vírgula. Quando eu coloco a vírgula lá, então vai ficar 10 elevado a sétima. E aí eu faço o meu cálculo lá, tá? Então vai ficar ΔS, tá mais aqui embaixo, ΔS, que é a distância, vai ser igual. Então, nesse caso, eu vou só colocar o 9,4. Aí, nesse caso, para efeito de resposta, você pode colocar apenas 2 casas após a vírgula, tá legal? Por exemplo, o número após o 6 é o 0. Né? Se fosse um 8 ou 9, você poderia arredondar esse 6 para 7. E aqui você vai colocar a potência. O que que você tem? Você tem 10 a sétima que multiplica 10 a oitava. É uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, você vai somar o 7 com o 8. Estou falando do 7 que está nessa potência e do 8 que está como expoente dessa potência. Então, quando você fizer isso aí, isso vai dar 15, né? Então, vai ficar 10 elevado a 15. Isso daqui vai estar em metros. Gente, isso que nós acabamos de achar é a distância correspondente a 1 ano-luz. Mas o que foi que ele nos pediu? Foi a distância equivalente a 8 anos-luz, tá legal? Então, se ele quer a distância de 8 anos-luz, o que que você vai fazer? Você vai pegar o 8 e vai multiplicar por esse elemento, porque ele equivale a 1 ano-luz. Só o que é que você está querendo? Você está querendo 8 anos-luz. Então, a distância que é referente a 8 anos-luz é você resolver esse produtozinho aí, tá? Então, você vai lá e multiplica tranquilamente. Então, olha só, pessoal. Quando você multiplica isso, deixa eu colocar esse resultado para cá. Como você já compreendeu esse cálculo aqui do tempo, vou trazer minha resposta para cá, tá? Então, você tem aqui a resposta de 1 ano-luz, né? Então, o que ele te pede na questão é a distância equivalente a 8 anos-luz, né? Foi isso que ele te pediu na questão, tá? Quanto equivale a distância de 8 anos-luz? Então, tu vai fazer que essa distância é o equivalente a 8 vezes o resultado de 1 ano-luz. Então, quanto equivale, tá?
cada ano-luz, tá? Quanto equivale cada ano-luz? Você achou aqui, tá? Esse resultado de um ano-luz está aqui. Você encontrou aqui, que é 9,46 vezes 10 elevado a 15ª. Bem, então, essa distância, quando você fizer esse produto, isso vai dar 75,68 e aí conserva a potência de base 10, que é 10 elevado à quinta. O resultado acabou aqui, mas se você quiser deixar esse resultado mais elegante, você pode fazer aqui um procedimento bem simples que nós fazemos. Como eu falei para vocês, para você representar a potência de base 10, esse número que está multiplicando a potência, por exemplo, esse número que está bem aqui, olha, ele tem que estar um número entre 1 e 10, tá? 75 é o valor inteiro dele, ele é maior que 10, mas se eu andar com essa vírgula para a esquerda, eu vou transformar o número inteiro em 7, que é menor que 10 e maior que 1. Então está dentro da proposta. Então eu vou pegar essa vírgula aqui, olha, e vou andar para a esquerda. Quando eu faço isso, eu estou diminuindo esse número de uma casa, tá legal? Mas o que eu faço nesse valor numérico, eu faço o inverso na potência. Então, no expoente aqui, você vai aumentar de uma casa, tá legal? Você aumenta de uma casa. Então, isso para uma questão de notação científica. Então, esse valor ficaria 7,5. Eu vou aproximar esse valor aqui, olha. Como o valor que é depois do 6 é o 8, 8 é maior que 5, eu vou aproximar isso daqui, aproximadamente, para eu deixar só esses dois números após a casa decimal. E aqui vai ficar 10. Como você diminuir uma casa decimal no valor numérico, o expoente vai aumentar uma casa. Então, vai ficar 10 elevado a 16, tá bom? Então, isso daqui já vai ser em metros. Essa seria a distância de 8 anos-luz. Pense numa situação, seria você correr com essa vírgula aqui, que está após o 7, 16 casas decimais. Quando você acrescentasse aqui, o 5 seria uma casa, o 7 seria outra casa, e depois você teria que acrescentar mais 14 zeros, né? Seria um número muito grande. Pessoal, essa questão é uma questão que o raciocínio, ele não é muito exigente. Só que aí você tem que ter uma paciência aqui em termos matemáticos, né? Para você não perder a questão. Então, eu desenvolvi ela aqui porque você vai encontrar questões no livro semelhante a ela. Mas numa prova, sinceramente, dependendo do tempo e número de questões de prova, já não seria viável, né, a gente trazer uma questão que exigisse assim tanto tempo você tá fazendo essas operações, né? Mas é algo assim que vai enriquecer o teu conhecimento, né, a tua habilidade matemática. Então eu te aconselho a estar praticando, tá legal? Então bora seguir. E aqui, gente, nós vamos falar sobre os princípios da ótica geométrica, tá? São 3. O primeiro deles é o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio, ele diz, você vai encontrar isso no seu livro, que em um meio homogêneo e transparente, a luz ela se propaga em linha reta, tá? Por exemplo, um exemplo de um meio como esse é o ar. O ar que respiramos, por exemplo, a água, o vidro transparente, tá? Então, nesse caso aí, a luz ela vai se propagar em linha reta. Então, qual é uma das evidências de que a luz se propaga em linha reta? É a formação das sombras. Se você perceber aqui a mão da pessoa, você consegue ver nitidamente a sombra como sendo o desenho da mão da pessoa. Porque a mão, por ser um material opaco à luz, ela vai bloquear a passagem da luz e essa parte bloqueada é que vai formar a sombra. Significando que nos contornos da sombra, que para ficar muito bem desenhada a mão da pessoa em forma de sombra, significa que nesses contornos está passando a luz, mas pelo objeto não. Então, pelo fato de ter feito um desenho perfeito dessa sombra, então isso é uma evidência de que a luz ela se propaga em linha reta. Por exemplo, bem aqui tem uma ilustração, você tem uma fonte de luz, os raios de luz eles incidem aqui no objeto,
Então, tudo que está branco aqui é a luz que está passando, mas esse aqui, olha, esse tronco de cone que está escuro aqui, vai evidenciar a sombra, né, que vai ser projetada em um anteparo. Então, esse princípio diz que a luz ela vai se propagar em linha reta, desde que o meio seja homogêneo e transparente. E bem aqui tem um princípio bem comum, um nome simpático de se pronunciar, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá legal? O que é que está dizendo esse princípio? Ele diz que o caminho tomado pela luz não depende da sua trajetória. Parece um negócio meio confuso, né? Mas bora descomplicar isso aqui. Primeiro, para você enxergar um determinado objeto, é necessário que a luz que vem desse objeto chegue até você, chegue até os seus olhos. Se essa luz não chegar nos seus olhos, você não vai enxergar o objeto que emitiu essa luz ou refletiu essa luz, tá? Então, bora pegar aqui um exemplo aqui bem básico, tá? Vamos considerar que para que esta pessoa aqui enxergue esta outra, é necessário que venha um raio de luz até eles. Tá legal? Tá, mas vamos considerar que tivesse uma parede bem aqui, tá? Houvesse uma parede. Então, uma parede opaca, a luz que saísse dessa pessoa ia ser impedida pela parede de chegar nos olhos dessa outra. Então, o que vai acontecer? O raio de luz, ele vai sair da pessoa, bate no espelho, vai sair da pessoa, bate no espelho e vai chegar nos olhos dela. Então, a trajetória desse raio de luz seria essa daqui. Ela foi desviada pelo espelho e chegou nos olhos. Então, foi independente. Eu tive um elemento que desviou essa trajetória. Isso significa o seguinte. Se esta pessoa está enxergando esta daqui, então a recíproca é verdadeira. Então, esta pessoa vai enxergar esta outra. Tá legal? Então, tudo isso depende do elemento. Olha aqui nessa segunda figura. Os raios de luz que saem de uma pessoa batem no espelho e chegam nos olhos da outra. Se isso acontece, para uma vai acontecer para a outra. Então, ambas vão se ver no espelho, embora elas não estejam vendo a própria face, mas vai ver a face do outro. Tá? Então, o nome desse princípio é princípio da reversibilidade. Tá certo? E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios de luz. O que esse princípio diz? Ele diz, se você tiver dois ou mais raios se cruzando, um não interfere na trajetória do outro. Tá? É como se um não tivesse ali. É diferente quando a gente está falando de matéria, né? Se você tiver, por exemplo, um jato de água se encontrando com outro jato de água, eles vão desviar, né? Mesmo que seja pouco, mas eles vão desviar, tá legal? É verdade que, dependendo das cores desses raios de luz, há uma interferência de cores no seu encontro, mas na sua trajetória não. É o que mostra a figura 1. Então, para ilustrar essa situação, eu vou colocar aqui na figura 3 uma reunião de 3 pessoas, 4 pessoas, melhor dizendo. Então, todas elas conseguem se enxergar sem problema nenhum. Só para você ter uma ideia, eu gostaria de colocar aqui na figura 2 como é que funciona o processo de visão, tá, gente? Então, quando tem um objeto diante dos nossos olhos, esse objeto está emitindo luz em todas as direções. Então, com certeza tem um raio de luz que vai ser projetado nos nossos olhos. O primeiro elemento captador da luz que vai ter contato é a córnea, tá? Então, a luz ela vai atravessar a córnea, ali ela já sofre um processo de refração, e ela vai penetrar no olho pela pupila. A pupila ela é separada pela íris, tá? É um controlador de luz, da intensidade da luz do olho. E depois ela passa pelo cristalino. É uma lente natural que nós temos nos nossos olhos. Então esse raio de luz ele vai ser projetado até na retina. Ele é projetado e aí ele traz a imagem do objeto. O objeto se forma aqui na retina e essa informação é transportada pela luz. Tá legal? Só que aqui na retina ele vai projetar de cabeça para baixo e a retina é um material sensível à luz que está ligado ao cérebro através do nervo óptico. Então o cérebro ele vai se encarregar de inverter essa imagem e nós vermos o objeto como eles são. Então bem aqui eu estou mostrando para vocês, se
um raio de luz proveniente de um objeto não chegar nos nossos olhos, nós não vamos enxergar esse objeto. Então, vamos considerar aqui as pessoas dessa reunião. Então, eu coloquei nomes para essas pessoas. A Rita, a Joana, o Miguel e o José. Tá legal? Então, vamos considerar o seguinte, tá? A Joana, ela está emitindo raio de luz em todas as direções. Então, com certeza está aqui. Então, para que o José enxergue a Rita, por exemplo, tem que sair luz do corpo da Rita e chegar nos olhos do José. Só que, com certeza, esses raios de luz que estão saindo da Rita, eles vão, eles vão se chocar com os raios de luz que saem da Joana. Então, se houvesse interferência nesses raios de luz, possivelmente os raios de luz da Rita iriam ser desviados pelos raios de luz que saem da Joana e o José não iria enxergar a Rita. E você vê que isso não acontece. Então, isso é uma prova nítida, tá, do princípio da independência dos raios de luz. Então, esse princípio diz que dois ou mais raios de luz, ao se cruzarem, eles não interagem na trajetória um do outro. Tá legal? E bem aqui tem um exemplo, gente, bem básico aqui, tá? Sobre esses princípios. Então, me ajude a identificar que princípio nós vamos ter que analisar para resolver essa questão. Ele diz assim: um pesquisador precisava medir a altura de um prédio de 20 andares, porém, ele não possuía o instrumento de medida necessário para realizar essa medição. Conhecendo o princípio da propagação retilínea da luz, ele já cita na questão, né? Ele utilizou uma haste de madeira de 1 metro de altura e em seguida mediu a sombra projetada pela haste, que foi de 20 centímetros, e a sombra projetada pelo prédio foi de 12 metros. Aí vem a pergunta: calcule a altura do prédio de acordo com esses dados encontrados pelo pesquisador. Então, bora lá para a nossa lousa fazer esse cálculo. Bem, gente, então, o que ele está colocando aqui para a gente tem um edifício, que é justamente a altura do edifício que ele quer que a gente descubra. Então, olha lá, gente. Ele diz na questão que você tem um prédio, ele quer saber qual que é a altura desse prédio. Deixa eu representar aqui. Então, esse prédio aqui eu vou chamar de H. É isso que ele te pede na questão, tá certo? E aí, você vai ter raios de luz que vão bater nesse prédio e pelo fato dele ser opaco, esse raio de luz ele vai ficar. Ele vai ser bloqueado pelo prédio, vai passar por aqui. E aí, o que acontece? Até nesse ponto que ele passou, você vai ter a formação de uma sombra. Então, bem aqui, daqui para cá, você vai ter o que nós entendemos como sendo a sombra, a parte que passou o raio de luz. Então, ele diz que essa sombra, ela é de 12 metros, tá legal? Então, para fazer essa relação, ele diz que ele vai colocar uma arte aqui. Essa arte ela tem 1 metro de altura e ela também vai receber a radiação solar e vai ser projetada uma sombra aqui. Então, esses aqui são os raios de sol que estão chegando. Então, a sombra que foi colocada aqui, para essa arte, o texto diz que é de 20 centímetros. Tá certinho? Então, você tem aqui uma sombra de 12 centímetros. Agora, olha só, gente, uma coisa interessante aqui, tá? O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que esses triângulos aqui, olha, por exemplo, aqui você tem um ângulo de 90 graus, aqui você também tem um ângulo de 90 graus. Por exemplo, esses raios eles são paralelos, então o mesmo ângulo que está aqui, ele está aqui também. Bem, se esses dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo vão ter que ser iguais também. Então, você está diante de uma semelhança de triângulo, tá legal? Você está diante de uma semelhança de triângulo. Então, você pode trabalhar essa semelhança de triângulo
de formas proporcionais. Então, você pode fazer direto isso daqui. Mas, como eu estou querendo essa minha altura em metros, e aqui eu tenho que estabelecer a relação matemática, a relação de unidade, eu vou transformar esse 20 centímetros para metro. Então, esses 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. Tá legal? Então, você sabe que é só você andar 2 casas para a esquerda, né? Transformação básica. Bem, então tudo isso aí você já aprendeu lá em geometria, né? Com o teu professor de geometria. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, nessa relação, como são triângulos semelhantes, tu pode dizer que H está para 12, assim como 1 está para 0,2. No caso, eu estou trabalhando em metros. Então, você coloca lá, né? H está para 12, assim como 1 está para 0,2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12, eu poderia multiplicar cruzado, mas para ganhar tempo, eu vou pegar esse 12 aqui e vou jogar lá para o outro lado. Então, como é que ele passa? Ele vai passar multiplicando, tá legal? Então, você pode fazer isso direto. Então, H vai ser igual, 12 vezes 1 dá 12, e bem aqui você deixa o 0,2. Não gosto de trabalhar com número decimal, então eu vou transformar esse 0,2 em 2. Mas eu sou obrigado a colocar a casa decimal que eu coloquei aqui embaixo. Eu acrescentei uma casa decimal embaixo, vou acrescentar uma casa decimal em cima, né? Aliás, eliminar a casa decimal. Como não tem casa decimal lá em cima, então você vai lá e coloca 0. E aí você descobre a altura do prédio. Então, a altura do prédio, que eu estou representando por H, é só você dividir 120 por 2. Isso vai dar 60. Então, esse prédio, ele tem uma altura de 60 metros. Essa seria a tua resposta. Então, aqui você tem uma relação básica aqui de geometria, que é em cima do princípio da propagação retilínea da luz. Tá ok? Bom, pessoal, aqui nós vamos falar sobre a reflexão da luz. O próprio nome diz, refletir. Então, esse fenômeno consiste em a luz tocar uma superfície e retornar para o meio de onde ela veio, tá? Então, isso nos possibilita ver reflexo de determinadas estruturas, né, de objetos, a partir de determinadas estruturas. Como você vê aqui na figura ao lado, né? Essa montanha sendo refletida pela água, tá legal? Pois bem, aqui nós vamos tratar sobre as leis da reflexão. Então, a primeira coisa que você tem que notar é que você tem aqui o elemento que vai servir de refletor, no caso é a superfície S. Então, o raio de luz ele bate nesse ponto e ele vai refletir. Então, nesse ponto em que o raio de luz toca, nós vamos colocar uma reta imaginária que nós chamamos de reta normal. Ela recebe esse nome de reta normal porque ela forma 90 graus com a superfície que vai refletir a luz, tá legal? Então, tudo que é perpendicular a alguma coisa, nós dizemos que é normal. Para que serve essa reta normal? É justamente para nós implementarmos dois ângulos. Um entre o raio de incidência e a normal, aqui você tem o raio de incidência, e o outro é entre o raio refletido e a tal da reta normal. Esse ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal, nós vamos chamar de ângulo de incidência. Esse ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal, nós vamos chamar de ângulo de reflexão. Então, a reta normal está aqui para nós podermos identificar esses dois ângulos aqui, tudo bem? Então, nós vamos falar sobre as leis da reflexão. A primeira lei, ela diz o seguinte, que esse raio refletido, incidente, o raio refletido, a reta normal, assim como o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão estão no mesmo plano. Por isso que está sendo destacado esse plano aqui, olha, você percebe que é uma figura plana, tá legal? Então, eles estão no mesmo plano. Estar no mesmo plano significa que eles são coplanares, tá? Então, isso aqui é o que diz a primeira lei da reflexão. Uma outra lei que é bem direta a sua definição, mas muito importante, ela diz que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles vão ser iguais, tá legal? É justamente o que diz a segunda lei. Então, essa é a primeira e a segunda lei. Por favor,
considere essa segunda lei como algo bem importante que nós podemos precisar mais à frente, tá? Bem simples, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá legal? Aí bem aqui, gente, nós temos o que nós chamamos de difusão da luz. O que é isso? Seria justamente a luz encontrar uma superfície com algumas irregularidades, mesmo que microscópica, tá? Mas para a luz, elas podem sofrer esse efeito. Dotada dessas irregularidades, elas têm o papel de desviar a luz. Então, quando a luz ela chega, elas conseguem desviar a luz em todas as direções, tá, gente? Bem, onde nós encontramos essas superfícies? Praticamente em tudo em nossa volta. Então, as superfícies que refletem a luz e chegam aos nossos olhos, elas são espalhadas. Essa luz é espalhada justamente porque essa superfície nós não conseguimos ver, mas elas têm irregularidades. Por exemplo, a parede da sua casa, por mais lisa que ela seja, se você tiver com um microscópio, tá, preciso, você vai perceber irregularidades, e essas irregularidades elas conseguem fazer essa difusão da luz. Feita essa difusão, isso nos possibilita ter esse espalhamento de luz, isso facilita o processo de visão. É graças a esse tipo de reflexão difusa, que nós conseguimos enxergar todas as coisas à nossa volta com seus mínimos detalhes, com todas as riquezas de detalhes. Então, isso é a difusão da luz, é a luz sendo refletida por uma superfície irregular, tá bom? Bem, gente, eu vou fazer um exemplo aqui, que ele fala o seguinte pra gente. Um raio de luz proveniente de uma fonte pontual incide em um espelho plano de onde é refletido. Considerando que a figura abaixo, A é igual a 30 graus, quais os valores de I e quais os valores de R, tá bom? Então ele quer saber I e o valor de R. Pela figura, se você for considerar aqui, tá? Pela figura, você tem o seguinte, que esse A mais esse I, eles têm que ser igual a 90 graus. Por que que você pode considerar isso daí, tá? Bem, a reta normal, tá, com a superfície, ela forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E se você for perceber, o ângulo reto está exatamente entre o I e o A. Então, se ele está dizendo na questão, tá? Se ele está dizendo na questão que o A vale 30 graus, e somado com o I vai dar 90, então quanto é que vai valer esse I? É só você passar o 30 para o outro lado e subtrair, você vai descobrir que esse I vale quanto? 60 graus. Então, esse é o ângulo de incidência. Mas a lei de refração, a segunda lei da refração, ela diz o seguinte, que o I é igual ao R, tá legal? Então, o R também vai ser igual a... O R também vai ser igual a 60 graus. Tá certo, gente? Bom, pessoal, a nossa aula vai até aqui. Até aqui que nós dividimos. E aí, na próxima aula, nós vamos dar sequência nessa... Na verdade, na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios, dada a solução, para os exercícios que vocês já trabalharam em casa, tá? E aí, nós vamos também dar sequência na parte de ótica, tá certo, gente? Então, um forte abraço, fique com Deus.